com todo respeito, é o maior problema dessas ações. Porque se há esquizofrenia, doutor Dens, em relação ao valor, também há em relação à individualização. Olha o nível que se chegou aqui. O Podemos comprou um carro de 200 mil e o União Brasil comprou um carro de 200 mil. Nas iniciais, esse valor era todo na conta do Sérgio Moro, como se só ele tivesse andado nesse carro, como se isso fosse um patrimônio dele. Não, não é patrimônio dele, é patrimônio dos partidos. Portanto, isso não pode ser somado na pré-campanha dele. E mais, teve lá um gasto com a Delanteiro, que era uma assessoria de marketing, de redes sociais, monitoramento. Ela fez monitoramento de rede para o Bivar, para o Bozella, candidato a federal, para a Rosângela Moro e para outros candidatos. Eles pegaram todo o valor e jogaram na conta do Sérgio Moro. Por que só na conta do Sérgio Moro, esses valores? Cadê a individualização que fizeram? Eu tive que fazer na defesa a prova negativa. Eles não fizeram a prova até agora, eles não disseram qual é o abuso que elegeu o Sérgio Moro. Memoriais, claramente que o abuso tem que ser individualizado. O abuso, quanto houve abuso do Sérgio Moro? Silêncio do outro lado, é 20 milhões, 8, 5,5, cada hora é uma coisa. Ninguém aponta. Nós fizemos o trabalho de dizer 140 mil, o Ministério Público fez o trabalho de dizer 2 milhões e eu já vou falar disso também. Por fim, o último critério, benefício eleitoral. Com todo respeito, segurança pode desequilibrar uma eleição aonde? Onde? Segurança atrapalha. Desembargador Panza, Vossa Excelência não está no quórum, mas está acompanhando com muita atenção. Muito obrigado, inclusive. Segurança atrapalha, segurança não deixa o candidato ir onde o outro pode ir. E mais, se falou muito em candidato médio. Quem era o outro candidato ameaçado de morte pelo PCC? Só ele. Portanto, como é que você vai comparar desiguais? Vamos comparar banana com banana. Se só ele era ameaçado, só ele podia ter segurança. Mas não só. O TSE decidiu agora no final do ano, na aprovação das contas do PSOL, que quando há ameaça de morte, pode-se usar dinheiro partidário para segurança. Era um caso das mulheres do PSOL. Me parece que segurança, independente do gênero, valeu para as mulheres. Ou seja, há precedente entendendo esse afastamento. Para os 2 pontos finais aqui. Nós fizemos, inclusive, um segundo cálculo, tirando a circunscrição eleitoral. Isso está no memorial de Vossas Excelências. Se eu tiro a circunscrição eleitoral, em vez de 140, vai para 150 mil. Isso está bem desenhado lá, não vou repetir aqui. Mas, por fim, nós fizemos uma terceira análise do parecer do Ministério Público e eu elogiei muito esse parecer na época, porque pelo menos ele se dignou, e eu disse ao doutor procurador isso, a analisar gasto a gasto como a gente fez, coisa que as iniciais não fizeram. Nós tivemos que fazer o trabalho que eles não fizeram, o Ministério Público e nós. Mas, enfim, dos 2 milhões que concluiu o Ministério Público, se nós excluirmos, se desses 2 milhões, então, aí já não estou falando mais de 6, estou falando de 2. Se excluirmos aqui só os gastos com advogado, que é um indiferente legal, e mais os gastos com segurança, em vez de 2 milhões, o valor fica 774 mil. Ou seja, dos 2 milhões que o doutor procurador bem apontou as razões dele, eu respeito muito. Se excluirmos só segurança, motorista e advogado, o valor baixa para 1.200.000, o valor baixa para 774 mil, que significa 17%. Portanto, se você quer chegar nos 30 do meu parecer, está aqui a resposta. Para concluir, senhor presidente, agradecendo a atenção, já foi explicada essa história do advogado mais uma vez. Como ela foi, de novo, trazida, R$1 milhão não foi só para o Felipe. R$1 milhão foi para pagar também o meu escritório. Ninguém pediu as notas fiscais aqui, senão eu teria mandado, sem nenhum problema. Em vez de pedirem quebra do sigilo inicial, podiam ter me pedido, eu teria entregue, não tem nenhum problema. E mais importante do que isso, ninguém tentou esconder esse fato. Isso veio na nossa defesa, doutor Dens. Consta lá. Na nossa defesa a gente diz que isso aconteceu. Na nossa defesa a gente junta os pareceres com os 2 timbres. Não, mas tem mais ainda os 10, não tem, presidente? Ah, sim, sim. Hã? Sim, o doutor Cássio, eu já vou concluir aqui. Obrigado. Para concluir de verdade, porque esse assunto é importante e tem até a defesa à honra de um grande profissional aqui em Curitiba, um grande profissional no Estado, que é o Felipe Cunha. Aliás, é até inusitado, né? Normalmente o histórico sempre de
primeiro suplente. Primeiro suplente sempre pagou conta de campanha, né, de senador. Nesse caso aqui, eles tentam dizer o contrário, que o primeiro suplente pagou o Moro para o Moro deixar ele ser primeiro suplente. Uma coisa, de novo, não tem sentido nenhum. Mas, para concluir, em nenhum momento se tentou esconder. Desde a defesa consta claramente que os pareceres foram feitos em conjunto. Tem, inclusive, no memorial adicional que eu mandei a Vossas Excelências, a relação. São mais de 24 pareceres entregues nesse período, assinados pelo meu escritório, assinados pelo escritório do Felipe, demandas de direito civil ele fez, demandas de direito eleitoral nós assinamos em conjunto, que sim, ele pretende atuar nessa área, inclusive que agora está na política enquanto primeiro suplente. Então, assim, não tem nada de errado. Quem diz que tem errado é porque não viu o processo antes. Porque isso consta lá nas nossas defesas. Então, nada se tentou esconder, ninguém tem medo de nada, e para deixar claro, não tem nenhuma dúvida, esse valor desses honorários, vultosos, é verdade, foram cobrados do União Brasil, que naturalmente tem um fundo partidário muito maior do que tem do Podemos, portanto, uma capacidade econômica muito maior, e foi usado para pagar o meu trabalho também. Aliás, grande parte desse valor, com todo respeito, foi pago ao meu escritório. Então, não tem essa história de 1 milhão para suplente, de vamos investigar a origem, porque o dinheiro voltou. Isso tudo é discurso político e não cabe aqui. Não tem uma prova no processo disso, porque não foi produzida, porque não precisou. Porque veio uma inicial com ficha expedition pedindo para quebrar sigilo do meu escritório, para prender o meu celular, sem nenhum fundamento. Então, com todo respeito, aqui é uma demanda séria, senhor presidente. Vou concluir aqui para o Cássio poder finalizar os 8 minutos. Nada há de ilegal. O senador Sérgio Moro não se elegeu por conta de uma pré-campanha. O senador se elegeu porque o paranaense assim queria elegê-lo por conta de todo o histórico de combate à corrupção, e assim foi feito. Portanto, o que se pretende aqui é a improcedência das duas representações, com a manutenção do mandato dele e também da chapa. Muito obrigado. Muito bem, então, nós vamos ter agora mais uma fala. Quem vai falar agora deve ser o Ministério Público. Provavelmente o Ministério Público Eleitoral que vai ter a fala agora. Os relatores ainda não votaram, está falando. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Colegas que nos assistem. Aqui o caso, Excelência, eu veio aqui à tribuna para fazer um distinguish muito importante a respeito do que está sendo tratado nesse caso e os outros precedentes que são levantados em defesa, na tribuna, a respeito de qual o critério que será aplicado neste caso para uma eventual análise desse abuso de poder. Muito se falou nas peças, se falou na tribuna, se repetiu demasiadamente do parâmetro que se teria consolidado no caso da senadora, ex-senadora Selma Arruda, que foi cassada pelo TSE, em relação ao caso que está se discutindo aqui agora. Cabe a mim, Excelências, com todo respeito, fazer aqui uma análise muito, muito peculiar a respeito disso. Primeiro, nós estamos tratando até mesmo de ações diversas. Lá no caso da senadora Selma Arruda, tratava-se de um caixa 2, tipicamente uma discussão de caixa 2. Aplicação irregular de recursos para a campanha eleitoral, arrecadação irregular de recursos. Aqui não, nós estamos numa ótica de abuso de poder econômico, ou seja, situações extremamente diversas. No caso da senadora Selma Arruda, lá o que se foi imputado a ela e acolhido pelo Tribunal Superior Eleitoral foi uma circunstância muito específica: antecipação de gastos típicos de campanha no período de pré-campanha. O que se compreendeu lá à Corte Superior? Que a senadora Selma Arruda teria feito uma contratação prévia daquilo que seria utilizado em campanha eleitoral e pago previamente esses recursos para então se usufruir desses projetos utilizados na campanha. Tanto quanto o doutor Gustavo, pois somos sócios do mesmo escritório, também foi advogado da senadora Selma Arruda. E lá, qual que foram as provas que trazeram lá? Um HD da empresa que prestou assessoria de campanha para ela, assessoria de pré-campanha para ela, dizendo: está aqui o HD com as peças que eu produzi no período de pré-campanha que serão e foram utilizadas na campanha eleitoral dela. Está aqui os jingles, lá havia jingles produzidos, material, adesivos, roteiros de ações e peças publicitárias para lá adiante ser feitos. Aqui não há absolutamente nada disso. Não há comprovação, sequer um argumento sólido a respeito de um caixa 2. Esse argumento assim, bastante criativo a respeito de triangularização, que nada foi comprovado. Poderia-se falar em triangularização, Excelências, caso houvesse um prestador de campanha
que se coincidisse com o prestador da pré-campanha num desses valores que aqui são levantados, não. Tirando o nosso escritório e o prestador de serviço ali referente ao transporte, não há nenhuma confluência entre essas pessoas. O marqueteiro não é o mesmo, a produtora não é a mesma. Quem fez todo esse apetrecho, né, para a pré-campanha não se repetiu na campanha eleitoral. Por isso não há que se falar em antecipação de gastos e pré-campanha. Com todo respeito, essa tese é extremamente frágil. E no caso lá da senadora Selma Arruda, havia sim ainda um plus, como adiantou o doutor Gustavo. Trouxe-se um aporte de recursos privados às escusas para a pré-campanha dela para antecipar esse pagamento de gastos de campanha eleitoral no período de pré-campanha. Aqui, com todo respeito, tudo foi feito às claras, prestado contas para a Justiça Eleitoral, tanto que os partidos políticos fizeram a prestação de contas a respeito disso. Não há aqui alegação alguma da ilicitude da destinação de gastos. Pode-se argumentar aqui, mas todos os serviços que foram levantados foram devidamente prestados na prestação de contas. E veja-se, quando se fala também nesse aspecto aqui, muito recorrente na fala das partes, a respeito de qual foi o motivo que levou, então, aos gastos feitos a esse sentido, é justamente no aparato de pré-campanha que todos os candidatos fazem, todos os pré-candidatos fazem, justamente num cenário de incerteza e de ausência de uma regulamentação legal. E se nós pararmos aqui a partir desse pressuposto, que é o que trago na minha fala, qual que é a grande questão? Que não há um critério para se avaliar uma pré-candidatura. Se ela é suficiente, se ela é insuficiente, se ela é exorbitante ou não. Essa corte que hoje, num trabalho sim bastante notável, justamente para uma concretização da dogmática do direito eleitoral, vai então indicar aqui critérios para se analisar uma pré-campanha. Só que a criar os critérios, indicar os critérios para se analisar a pré-campanha, nós entramos num outro óbice legal. O artigo 16A da Constituição. Ou seja, essa corte terá que criar critérios para analisar a pré-campanha, se ela foi exorbitante ou não, para a partir disso, então, entender-se por um abuso de poder econômico num período pré-campanha. Ou seja, inovará essa corte a respeito da análise desses pressupostos, que aqui, com todo respeito, não existiu no caso da senadora Selma Arruda. A discussão lá, como disse para os senhores, era completamente alheia a isso, para então, a partir desses elementos, poder analisar se essa pré-campanha foi exorbitante ou não. E a partir disso nós entramos então nesse óbice do artigo 16A, que justamente o Supremo Tribunal Federal já definiu, de reiterada jurisprudência, de que criar-se ou interpretar-se de uma forma inovadora critérios para a cassação de mandatos devem estar escorados no princípio da notoriedade eleitoral. Ou seja, a criação de novos critérios para analisar esse período realmente conturbado, que não há legislação, aqui o legislador realmente falhou em regulamentar essa pré-campanha, irá então indicar elementos que possam ser aplicados, mas para o futuro. Pode-se aqui consignar no acórdão a ser realizado para essa corte, critérios para ser analisados, para balizas para análise a respeito de um certo abuso de poder, mas com um posicionamento prognóstico para o futuro, aplicar para as candidaturas futuras que então terão balizas sólidas a respeito do que será analisado, do que será permitido num período de pré-campanha. E aqui uma última questão, quando trouxe aqui o advogado que me antecedeu, o doutor Pitinin, com todas as vênias, falou aqui do parágrafo 2º do artigo 36, mas veja, com todo respeito, lá trata-se justamente do quê? Desses atos num período de pré-campanha, porque ainda não realizada a convenção, numa contratação futura, ou seja, para equipar o futuro comitê de campanha. Com todo respeito, absolutamente nenhuma relação com isso aqui. Onde está na legislação eleitoral a respeito, por exemplo, de um caráter bastante singelo, e posicionamento de conteúdo na pré-campanha? O Tribunal Superior Eleitoral tem precedentes muito sólidos sobre isso. E onde está a respeito da legalidade de impulsionamento de conteúdo na pré-campanha? E onde está na legislação essa baliza? Pela ótica do doutor que me antecedeu, então o parágrafo 2º do artigo 36 vedaria essa prática. Porque aqui só fala dos gastos para a instituição, do futuro comitê de campanha. Ou seja, não estamos aqui tratando das mesmas balizas, não aqui estamos tratando dos mesmos temas. E aqui, mais uma vez, os próprios componentes dos partidos que deram aso à abertura da ação mencionam que não foram esses gastos que deram aso a vitória de Sérgio Moro na campanha, mas sim outros fatores. Alguns relegam as propagandas, as pesquisas eleitorais foram divulgadas, outros relegam a uma superexposição ou problemas até mesmo ligados à aceitação do eleitorado. Por isso que, excelência, mais uma vez, rogando vênia o posicionamento contrário, respeitando o posicionamento do Ministério Público Eleitoral, pedimos aqui pela improcedência, total improcedência das ações, mantendo o mandato do senador conquistado pelo voto do povo paranaense. Obrigado, excelência.
Terminou nesse momento a fala, era o advogado de defesa também de Sérgio Moro, eles dividiram o tempo e agora deve começar a votação a qualquer momento, nós estamos acompanhando aqui, está aqui o presidente